Oscar goes to... Old House! Essa aqui foi uma das cenas mais empolgantes de se assistir em 2019. O Spike Lee subindo as escadas do Oscar para pular no Samuel L. Jackson e receber a premiação pelo filme Infiltrado na Clã. Em muitos aspectos, esse é o tipo de coisa que a academia costuma gostar de premiar. Um filme político, tão atual quanto histórico, baseado em uma parada muito real. Ele começa com um discurso extremamente preconceituoso, intercalado com cenas de um outro filme que foi importantíssimo para Hollywood, O Nascimento de uma Nação. O Nascimento de uma Nação já tem mais de 100 anos e não é como se não tivesse acontecido protestos na época, mas com os olhos de hoje em dia, é impossível não reconhecer esse filme como uma absolutamente impressionante expressão racista de cultura. E eu tô falando que ele impressiona pelo quanto é racista, não frisar isso seria deixar brecha pra cair no clichê de separar as realizações técnicas do filme, responsável inclusive pela ascensão do cinema americano e, isso aqui é importante, de Hollywood, do quanto a visão pessoal do diretor contribuiu e muito para perpetuar essa estrutura social bizarra que a gente vê até hoje, como se fosse sequer possível dissociar as duas coisas, a linguagem do papel político. Afinal, esse ainda é um filme sobre a fundação da Ku Klux Klan. Disso aí o Spike corta pro personagem do Ron Stallworth, que, por incrível que pareça, esse cara se infiltrou na clã. Tipo, de verdade, é uma história real. Mas toda a sequência inicial não tá no filme por acaso. A clã não é a única coisa que liga esses dois recortes. É colocando a lente sobre um indivíduo com uma história própria e única, esse cara foi oficialmente reconhecido como membro ativo da clã, que o diretor estabelece o principal conflito do filme, a inegável associação da esfera pessoal com a esfera política, como tema central, o estereótipo. What would you do if another cop called you a nigger? Or worse? Would that happen, sir? She. Se alguém ainda tá se perguntando como o Ron conseguiu fazer parte da Ku Klux Klan, bom, eles acreditavam demais no estereótipo como verdade, e o número dele estava no jornal. O David Duke, o diretor principal da clã, tinha toda a certeza do mundo que estava falando com um verdadeiro cidadão branco americano. Todos dentro da organização se comunicavam através de frases prontas, falavam de liberdade branca, que o Holocausto nunca tinha acontecido e que a América precisava voltar a ser grande, repetindo clichês que são bastante para eles se identificarem como grupo. Fucking fags everywhere these days. They're taking over. It seems like there's less and less of us out there these days. Nos encontros presenciais, quem ia era outro policial se passando pelo Ron, o Flip. O personagem do Flip, que é judeu, mas diz que isso nunca fez parte da vida dele, fala que pro Ron isso tudo pode ser pessoal, mas não pra ele. O lance é que os caras da clã também odeiam judeus, e mesmo que o próprio Flip nunca tenha pensado muito sobre isso, mesmo que ninguém na volta dele fosse judeu, ele não ia a um monte de bar mitzvahs, nunca teve um bar mitzvah, era só mais um garoto branco que agora tinha que negar isso trancado num porão em voz alta. Antes ele falava como se a pele não importasse, mas agora pensava nisso o tempo todo. About rituals and heritage. Essa localização do eu, que leva em conta tanto a tradição quanto a história de cada um, batendo de frente com o estereótipo, a visão que atribui características prontas a pessoas de um grupo, é a alma do filme. O próprio chefe de polícia não queria entrar na operação porque dizia que os caras da clã saberiam diferenciar os outros homens dele do Ron, o único negro ali. Mas é exatamente por todos na clã acreditarem que eles obviamente perceberiam se estivessem falando com um cara negro no telefone, que nunca sequer passou pela cabeça de nenhum deles o fato de que eles podiam estar sendo enganados. E dá pra perceber muita coisa com esse olhar que vai além da percepção pública generalizada e se atenta à escala privada de cada um desses movimentos políticos, seja a clã ou a União Estudantil Negra. Numa montagem muito foda do filme, ele intercala o discurso do líder da clã na cerimônia de batismo deles com o discurso do ativista Jeremy Turner, figura que realmente existiu para a União Estudantil Negra. Enquanto um se resume a ficar se afirmando como raça superior, com base em supostos fatos científicos totalmente furados de pesquisas com eugenia que ele coloca como incontestáveis, o outro é um relato sem pretensão de ser uma verdade universal, onde o Jeremy conta do próprio ponto de vista o linchamento de um jovem negro que aconteceu no Texas, e isso aconteceu de verdade também. A montagem não foge de relacionar as duas falas. Enquanto uma delas é vaga, uma desculpa para justificar todos aqueles preconceitos, a outra é palpável, carregada em sensibilidade e detalhes terrivelmente específicos. É essa dicotomia que o Spike quer encontrar. É esse uso do particular como público que torna tão especial contar a história desse único cara em meio ao racismo tão institucional. E mesmo num dos discursos mais institucionais do filme, que acontece literalmente num palanque, o Kwame Ture ainda resgata uma experiência pessoal do quanto ele gostava de assistir Tarzan e como isso também moldou a percepção dele. É por isso também que no discurso do Spike Lee, quando ganhou o Oscar com esse filme, ele fez questão de contar a história da avó que viveu 100 anos e se graduou na universidade mesmo sendo filha de escravos, essa mesma avó que economizou 50 anos do seguro social para colocar o neto na universidade também. Ele fala sobre se reconectar com os ancestrais, sobre ter amor, sabedoria e recuperar nossa humanidade, porque ele sabe que a nossa história é a história das pessoas à nossa volta, e contar essas histórias
é importante demais. São elas que têm a força de mudar as coisas agora, bater de frente com as narrativas inventadas que ainda existem internalizadas na mente de cada um. Make the moral choice between love versus hate. Let's do the right thing. You know I had to get that in there. Mas o Spike não começou a fazer isso ontem. Em 89, exatamente 30 anos atrás, o Spike Lee já tinha aparecido no Oscar com o filme Faça a Coisa Certa. E como ele mesmo lembrou, ele tinha que ter recebido mais atenção lá. Ele sequer foi indicado a melhor filme e não venceu as 2 categorias que foi indicado. What won Best Picture? Driving Miss Motherfucking Daisy. Bleep it out. Who's watching that film today? Who's even thinking about that film? A Adrienne Hitt, que eu ainda vou citar muito nesse vídeo, diz que talvez muitas pessoas norte-americanas brancas tenham medo de uma arte abertamente política porque essa poderia nos persuadir emocionalmente naquilo que racionalmente acreditamos ser contra. Poderia nos colocar num nível no qual já perdemos contato, minar a segurança que construímos para nós mesmos, lembrar-nos daquilo que preferíamos que ficasse no esquecimento. Só que, premiado pelo Oscar ou não, o fato é que Faça a Coisa Certa retumba através dos tempos sem precisar dessa aprovação. Com uma narrativa ainda mais situada do que Infiltrado na Clã, que acabou levando só o roteiro adaptado também, a trama toda se passa basicamente em um pequeno bloco no Brooklyn, mas é tudo tão icônico que se enraizou como um dos filmes mais importantes da história do cinema americano. O que o Spike Lee sabia, e a Hitt também observava na obra dela, é que os mitos e obsessões de gênero, os mitos e obsessões de raça, o exercício violento do poder nesses relacionamentos, podia ser identificado, seus territórios podiam ser mapeados, não eram simplesmente parte de um turbilhão pessoal. A decisão do Spike de contar o cotidiano dessas pessoas, a vida privada delas, é na verdade uma busca por rostos verdadeiros, todos eles, incluindo aqueles que foram abafados. Um relato que faça as pessoas acreditarem que não são as únicas a passarem por aquilo. Quando o filme nos diz que aquele é o dia mais quente do ano, o filme todo se passa basicamente em um dia, quando ele diz isso no começo, ele dá a impressão que aquele é um dia especial, onde algum evento espetacular vai acontecer. O filme vai acontecendo, as tensões vão sendo construídas, até que, de fato, acontece uma violência gigante no final. É impactante, mas o que a gente tem logo depois é o narrador dizendo que aquela onda de calor não vai passar. Isso é o filme nos dizendo que aquela violência poderia acontecer em qualquer dia, em qualquer lugar, com qualquer pessoa que se identifique com aqueles conflitos. Com um final extremamente marcante que nos confronta com 2 discursos que, de certa forma, comentam o que a gente acabou de ver pela lupa mais localizada do Spike Lee, primeiro do Martin Luther King e então do Malcolm X, o diretor, longe de mastigar a questão, lembra que o pessoal é, na verdade, política. Décadas depois, esse filme ainda influencia trabalhos, inclusive no Brasil. O resultado? Eu sou criado no sul, nas calçadas do sul, onde todos se orgulham da história bizarra do sul. Inverno frio, céu azul, ainda é Brasil, mas extremo sul, onde todos que se destacam logo, larga do sul. Existe uma visão falsamente mística da arte que pressupõe uma espécie de inspiração sobrenatural, uma possessão por forças universais não relacionadas a questões de poder e privilégio ou a relação do artista com o pão e o sangue. Nessa visão, o canal da arte só pode se tornar obstruído ou mal direcionado pelas preocupações do artista com meras perturbações temporárias e locais. O canto é mais elevado que a luta, e o artista deve escolher entre a política, aqui definida como faccionismo terrenal, lutas corruptas pelo poder, e a arte, que existe em algum plano transcendente. Inspirado em Faça a Coisa Certa, faz muito sentido que o Zoodzilla, no álbum de mesmo nome, negue essa falsa afirmativa. Não só absorvendo muito da forma do filme, ele começa com a mesma trilha, termina com os mesmos discursos, incorpora diálogos e símbolos como o do dia mais quente do ano, muito mais que isso, o álbum Faça a Coisa Certa é uma narrativa local, que compartilha questões com o mundo e com o Brasil principalmente, mas se situa em um recorte específico desse Brasil. Esse é um álbum do começo de 2016, antes do boom do rap na internet, que ajudou só uma certa quantidade de artistas, mas é exatamente pela temporalidade desse álbum, pelo quanto o Zoodzilla se expõe entre decepções, oscilações e frustrações com suas próprias opções, que ele consegue fazer cair as máscaras ao redor. O que eu tô querendo dizer é que se outra pessoa de outro lugar do Brasil tivesse a mesma inspiração, esse álbum ainda sairia completamente diferente. Ao mesmo tempo em que ele não desconsidera os que vieram antes, como na passagem Dando Respeito para Quem Pavimentou o Caminho, ele também se coloca como uma obra própria, mas se não evolui sozinho, de que adianta, que compartilha principalmente o fato de existir, também nas palavras dele, na imensidão da margem. Corro por mim e uma cidade inteira e metade dela tá pouco se fudendo, se me afundo. Também por não ser uma arte encapsulada, pensada como mercadoria, que muitas das coisas que ele disse lá atrás são ainda muito pertinentes hoje em dia. Faz muito sentido que ele resgate não só o título do filme, mas a frase inteira como é dita nele. Sempre faça a coisa certa. E acontece que o Zoodzilla foi para São Paulo. Mais de 3 anos depois do Faça a Coisa Certa, em um trabalho extremamente consciente da própria transição, em 2019 ele volta com Zulu, volume 1, para narrar essa nova perspectiva.
Leve o tempo que for preciso, eu serei paciente sem nenhum problema. Ansioso também, mas esse é só um de meus grandes problemas. Disposto ao que for preciso pra me ver bem além de problemas. Mas reflito se não é isso que dá base pra alguns dos maiores poemas. Eu bolo mais um e ando pelas ruas onde o medo anda apenas pra tentar dar rumo pra vida que parece não ter mais. Calculando quantas tentativas foram de aumentar a quantia no meu bolso, e que antes do vinho parecia ser bem mais. E eu não citei tanto a Adrienne Rich até agora por acaso. No ensaio Sangue, Pão e Poesia, localização do poeta, lançado aqui nesse livro da Bolha Editora, ela explora questões que são muito latentes no trabalho do Zudzilla. Como resposta, nas palavras dela, a ideia da indestrutibilidade da poesia, o poema como veículo para a imortalidade pessoal, como se os poetas fossem inspirados por alguma autoridade transcendente e falassem a partir de alguma altura extraordinária. Antes, ela achava que a capacidade de enganchar sílabas de uma forma que aquecia o sangue era o sinal de uma visão universal. Quando o Zudzilla fala que sabe que aqui nessas linhas cabe muito mais do que vontade de ter algo por pura e simples ambição dele, ao mesmo tempo em que expõe seus defeitos na música, ele se coloca como uma pedra em meio a essa fetichização. É um trabalho tão confessional quanto técnico, porque não é nem como se ele tivesse começado no Faça a Coisa Certa, e muito menos ainda como se ele não tivesse corrido muito nesses 3 anos, entregando um trabalho amadurecido em linguagem e indiscutivelmente muito prolífico. Tem consideravelmente mais palavras, não só em complexidade, mas em quantidade mesmo, do que a gente costuma ouvir por aí. E sinto falta, o crivo salva, preto falo, bicho solta, risco a folha, eu viro a folha, escrevo outra sendo um back, minha cabeça gira a sala. Vida é frágil, saga longa, chance escassa e nós aqui não para. Grana chama as contas, grita e logo o meu vazio domina a sala. Mas como dá pra perceber, a linguagem não surge como uma armadura aqui, parecendo sentir coisas muito parecidas com a Adrienne, cada vez com mais urgência a dinâmica entre a poesia como linguagem e a poesia como um determinado tipo de ação que explora, queima, põe a nu e se coloca em diálogo com outros, mais além do eu individual. Para isso, 2 coisas são importantes: entender o valor e as restrições da convenção, a segurança proporcionada pelas estruturas tradicionais, como quando ele diz tentar honrar seu chão e a história de quem não pôde chegar porque deu ruim, assim como a necessidade de romper com essas convenções para poder reconhecer novas experiências. Eu optei por não seguir os passos de ninguém. Numa das frases mais fortes do álbum, Zudzilla diz padecer por não querer mais parecer aquilo que ele não quer mais ver, lembrando as palavras do James Baldwin, que dizia que qualquer mudança real implica a dissolução do mundo como sempre o conhecemos, a perda de tudo que nos deu uma identidade, o fim da segurança. O trabalho do Zudzilla é um trabalho em constante mudança, um trabalho que se define pela mudança. Superando a ideia do poema como um evento singular, uma obra de arte completa em si mesma, esses trabalhos parecem saber que a vida vai mudando, o próprio trabalho vai mudando, indicando para quem estiver escutando uma sensação de estar engajado num processo longo, contínuo. Como diria Hit, parece-me agora que essa era uma afirmação política indireta, o rechaço da ideia crítica dominante de que o texto do poema deveria ser lido como algo separado da vida cotidiana ou da poeta no mundo. Era uma declaração que colocava a poesia numa continuidade histórica, e não acima ou fora da história. Em vários momentos, o Zudzilla alerta sobre a experiência única, não só de alguém que vem do sul do Brasil, mais especificamente da Guabi, em Pelotas, mas como alguém em um momento de transição, como alguém que... Tem que ir até lá, eu posso ir até lá, eu topo ir até lá, eu vou subir até lá, vou chegar, vou sorrir e voltar, porque eu sei sou daqui, não de lá. E é com essa narrativa local, suburbana, de onde a mídia nem de longe vê, que ele rompe a barreira mental que separa a vida privada da pública, fugindo do padrão que estipulam para quem é fruto da quebra, nas palavras dele, um enorme avanço rumo à libertação, nas palavras da Adrienne. No cruzamento entre pessoal e político, também estávamos ampliando à força os limites da experiência refletida na literatura e certamente na poesia. Esse é o pé no chão que ele se refere, esse é o ir ao céu que ele se refere. Entre o céu e a terra, ele tem que estar onde os dois se encontram, onde possa alcançar o céu sem precisar deixar o chão. Essa é uma ideia mais do que literal, mais do que prática, é simbólica. Não são poucas as vezes em que o Zudzilla surfa entre 2 ideias conflitantes, desde quando fala que ostentar corrente ou arrastar corrente, nenhum dos dois serve pra ele, até momentos em que diz que todo ano é o ano de um que se diz dono de tudo, pra logo depois lembrar que todo ano ele perde um mano que queria ser dono de tudo, trazendo do público pro particular, e então do singular pro coletivo. Assim como a Adrienne nos ensinou que é essencial que admitamos e exploremos nossas identidades culturais, nossas identidades nacionais, nossas raízes quaisquer que sejam, das memórias, sonhos, histórias, da linguagem, do material sagrado da arte. Zulu Volume 1 foge da tendência de se auto-romantizar. Ele não se acha tão foda ainda que coloque gás no flow. Constrói um eu singular, mas não definido, universal, em constante transformação.
Ele demorou pra entender que estando lá ele tá mais longe do que ele queria, mas aqui ele não tinha perspectiva de chegar tão longe. Eu já falei com o Zudzilla da minha cidade? Como consequência de toda essa trajetória, esse cara propõe um tipo de arte que não é produzida como mercadoria, mas como parte de uma longa conversa entre pessoas anciãs e com o futuro, lançando mão de uma tradução em que a luta política e a continuidade espiritual estão entrelaçadas. Nada precisa ser perdido, nenhuma beleza precisa ser sacrificada. Separar arte e política é bobagem, assim como separar a poesia da transformação social. Se a arte é mística e universal, o artista não pode ser irresponsável ou ingênuo emocional e politicamente. O poeta precisa se localizar, saber onde está agora, saber de onde veio, numa irrevogável missão de ser firme pelos outros e por si mesmo. E mesmo que em momentos de indecisão o Zudzilla tenha pensado ter sido todo esforço até agora em vão, se o eu é, na verdade, coletivo, vale a pena contar essa história, tanto para nós quanto para ele. É assim que ele nega o estereótipo, é assim que ele continua sempre fazendo a coisa certa. Eu trago a força de 1 milhão de vozes, buscando a fonte de $1 milhão, sem fazer pose pra 1 milhão de boy, pra ter 1 milhão de like, foda-se o hype, eles odeiam nós. Grana falsa não é pra mim, arma fake, crime falso, não é pra mim. Meu nome é Henrique e eu queria muito que vocês fossem atrás desse álbum. Eu vou deixar linkado aí porque eu provavelmente nunca indiquei com tanta ênfase algum trabalho. Dá uma olhada na nossa campanha de financiamento também, esse foi mais um vídeo cheio de assunto que realmente seria difícil de fazer sem receber essa ajuda de vocês. A gente não ganha praticamente nada do YouTube. E compartilha, eu gostaria demais que esse álbum chegasse a mais gente. Comenta, curte, aquela história toda. Valeu!